pera um pouquinho, isso aí não é pra você, isso aí é lugar de menino. Imagina, você é uma mulher que veio do interior do Paraná. O que você vai se atrever a ser candidata na maior cidade da América Latina? Vai lá, fica lá na coxia, fica no bastidor. Quantas vezes eu falei essa palavra pra mim mesmo? Você é de bastidor, Patrícia. Então tudo isso passou pela minha cabeça. Eu fui vendo quanta coisa tinha em mim. Não que eu seja, mas que eu tinha força para isso, que eu tinha vocação, que o trabalho todo que eu tinha feito na fundação, ir para a periferia, de olhar para as pessoas no olho, de chorar com elas, aquilo tinha sido um preparo. Eu estava sendo moldada ali. Não diria que foi uma decisão, foi acontecendo. Eu venho de uma militância social. Eu dirigi a entidade social por 14 anos. Fiz muito trabalho na periferia. Eu sou psicóloga de formação. E como eu vim desse trabalho comunitário, eu fazia política pública, mas nunca fiz política eleitoral. E o Carlos, que é meu marido, já era vereador. Quando ele foi candidato a deputado estadual, ia ficar um vácuo. E as pessoas começaram a falar que só tinha uma pessoa capaz de substituí-lo na Câmara e essa sucessora natural seria eu. A hora que me falaram isso, eu tomei um choque, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava acostumada a fazer a política do amassabarro, vamos dizer assim, né, que a gente costuma falar. De ir para a periferia, de desenvolver projeto, de cuidar da comunidade, mas eu nunca tinha vislumbrado a possibilidade de fazer a política eleitoral. Como psicóloga também, eu percebi que a recusa minha foi muito grande e eu fui prestar atenção nisso. Porque eu também sei que quando você tem uma repulsa por uma ideia, tem alguma coisa aí, eu tinha que trabalhar isso. E na verdade, a repulsa era um desejo muito grande, era uma vocação, na verdade. Não foi simples, não foi nada simples, ao contrário, eu tive que lidar com muitas coisas minhas, lidar com muitas coisas que a gente carrega sendo mulher, a gente é formado para fazer um trabalho secundário, forjada na sociedade para deixar que o homem assuma um papel de protagonismo. Eu tive que trabalhar essas coisas em mim para assumir esse papel, essa vocação. Consegui trabalhar isso e aceitei o desafio de ser candidata. Eu percebi que dava para amplificar as coisas que a gente fazia lá. Porque como entidade social, você tem um teto. A entidade tem um trabalho e por ela ser uma entidade, ela tem um limite para o trabalho alcançar ali a população. O próprio poder público impõe isso, né? A partir de um certo ponto, quem executa é o poder público. E a gente tinha muitos planos como entidade social que a gente já queria executar. A gente começou a conceber isso dentro da política eleitoral. O primeiro projeto que a gente concebeu foi a questão do parto humanizado. Bom, a minha marca, com certeza, assim, a maior é com mulher, saúde da mulher, proteção da mulher. A primeira marca que a gente deixou aqui foi a questão da garantia do parto humanizado. A gente morava na cidade mais rica da América Latina e a mulher ia para a rede pública municipal. Se ela quisesse um parto normal com anestesia local, ela não podia ter. Ah, não é pobre? Não quis ter filho? Eu escutei isso aqui. Ah, não é pobre? Ué, se ela quer ter filho, então, pobre tudo bem, mas se paga plano de saúde, aí ela pode ter anestesia? Que critério é esse? Se ela é pobre, ela tem anestesia, se ela é classe média, ela tem anestesia, se ela é rica, ela tem anestesia. Pronto. Não tem acepção de pessoas. Além de todo o protocolo da humanização do parto, se ainda assim, com os métodos não farmacológicos para alívio da dor, ela ainda tiver dor, ela tem direito de pedir anestesia. Então, isso foi o nosso carro-chefe. Depois a gente veio com a questão da proteção da criança, com a questão da exploração sexual, na questão de agentes de modelo. Infelizmente, o prefeito vetou a proteção da criança nas escolinhas de futebol. Por quê? Tanto na agência de modelo quanto nas escolas de futebol, existe o aliciamento de criança para fim de exploração sexual. Isso a gente averigou quando eu fui relatora da CPI de exploração sexual infantil, na legislatura passada. Então eles trazem criança do Maranhão, do Acre, de outros estados, falando, olha, você é lindo, você é linda, vem para São Paulo que você vai ser modelo, você vai ser Gisele, você vai ser não sei quem. Aí traz para cá uma agenda uma agência que é meia boca, que não tem regulamentação e não tem nenhum critério para funcionar. E daqui a pouco essa criança não consegue trabalho nem aqui nem ali. Ah, olha, mas assim, para você sustentar seu pai e sua mãe, a gente vai fazer um trabalhinho, tá? E alicia a criança. Isso acontece aos montes, mas infelizmente por conta de agências grandes que também fazem isso, né? Mas que tem muito poder
de fogo, não prosperou o projeto. Então é um jeito que a gente tem de, através de regulamentação, de regramento, de funcionamento, impedir que essas coisas vão acontecendo. A gente faz uma abordagem, uma retórica muito equivocada no que diz respeito ao aborto. Ninguém em sã consciência é a favor do aborto. Agora, a gente também não é a favor de que 800 mil meninas morram ao ano, e isso tem recorte de cor e de extrato social. São meninas negras, oriundas da periferia, meninas pobres. Então o aborto mata no Brasil meninas que não são de classe econômica privilegiada. O aborto mata meninas da periferia, que não têm as mesmas oportunidades, os mesmos privilégios. As pessoas não gostam de usar essa palavra, mas é exatamente essa palavra. Não tiveram os mesmos privilégios de acesso. Se a gente vai tratar por esse lado, nós estamos falando do quê? De redução de dano. E aí você tem que olhar da ótica da política pública. Se você vai olhar da ótica da política pública, eu, em primeiro lugar, vou defender o quê? Vou defender prevenção. Nós não somos um país que faz prevenção de gestação indesejada. E é possível fazer prevenção de gestação indesejada. Uma prova disso é que acabei de aprovar uma lei aqui que vai permitir que mulheres vulneráveis no município vão receber um implante hormonal que vai fazer com que essa mulher não engravide por 3 anos. A mulher em situação de rua vulnerável, ela pode aderir ao programa, não é forçada, não vai ser coagida a fazer isso. A menina, adolescente, que quiser se inscrever no programa, também pode aderir ao programa. A gente também tem um número exacerbado de crianças por conta da sífilis, um parto prematuro, e isso, em termos de custo para o Estado, é muito alto. Prematuridade é uma das coisas que mais custa no Estado em termos de política pública. No caso da mãe, que é dependente de substância psicoativa, muitas mães, quando usam esse tipo de substância, elas acabam perdendo o poder familiar, porque elas são julgadas pelo judiciário inaptas para cuidarem dos seus filhos. O que, para mim, é uma barbárie, porque por mais que a mãe esteja numa condição ruim, é muito melhor a criança ter a mãe do que ficar abandonada numa instituição. Mas essa mãe é destituída desse poder familiar, a criança vai para uma organização, você também vai ter um problema derivado dessa gravidez indesejada. É óbvio que se eu vou tratar a política pública de prevenção, eu também estou falando de 800 mil mortes ano por gravidez indesejada, eu não tenho como construir uma política pública para impedir que essas meninas abortem sem falar em descriminalizar aborto. Se eu constituir isso como crime, se eu for fazer uma política pública para incidir sobre isso, eu vou ter que descriminalizar. Você tem que fazer tudo para que essas meninas tenham o mesmo acesso, porque é isso que está sendo negado a elas. Eu tenho que dar a essas meninas o mesmo acesso de informação, o mesmo acesso à saúde, o mesmo acesso de tratamento, de prevenção de gestação. A hora que eu der isso, com equivalência que uma menina de classe média, classe alta tiver, aí a gente vai falar de uma sociedade equânime. Aí eu vou julgar, olha, é uma questão... Você vai poder falar alguma coisa moral. Enquanto isso não for equânime, eu não vou poder fazer julgamento moral, que é o que a sociedade tem feito hoje. Eu acho que é esse recorte que as pessoas precisam ter a maturidade e a consciência de fazer. Inclusive, eu sou uma pastora, mas aqui na Câmara Municipal, eu sou uma vereadora. Como vereadora, o meu papel é buscar estabelecer justiça, é buscar estabelecer a garantia de direito. Aqui não é lugar de fazer julgamento moral. Aqui não é lugar de trazer as minhas convicções pessoais. Todos nós somos iguais perante a lei. Se todos nós somos iguais perante a lei, nós temos que ser tratados de forma igual. Então, independente da minha cor, independente da minha crença, independente da minha orientação sexual, independente de qualquer coisa, eu tenho direito. E esses direitos são constitucionais e eles têm que me ser garantidos. Então não existe uma lei para um e uma lei para outro. Então aqui, por exemplo, sistema de habitação. Tem uma lei tramitando na casa, que é legítima, que garante que casais homoafetivos
possam ingressar com pedido de inscrição no sistema habitacional. Porque se a lei admitiu que eles são um casal, como que eles não vão ser aceitos como inscritos no sistema habitacional? Ah, mas eu não concordo. Mas ninguém está perguntando se você concorda ou não. Se você concorda ou não, isso é problema seu. Aqui nós estamos falando de legislação. Aqui nós estamos falando da legalidade do projeto. Aqui nós estamos falando de justiça. Aqui nós estamos falando de igualdade. Aqui nós estamos falando de garantia de direito. É justo? É justo. Nós temos 20% de mulheres, sim, é fato. Que mulheres? Nós temos, sim, 20% de representação feminina. De que qualidade? Nós temos um número de 20%. Qual é a qualidade, de fato, desses 20% de representação? Quanto desses 20% que estão aqui representados são, de fato, mulheres que estão lutando pela causa da mulher, que estão defendendo o direito da mulher? Então, uma vez, ficaram bravas comigo, porque num evento de mulheres, me fizeram a pergunta: Patrícia, você acha que se tivesse mais mulheres na Câmara Federal, no Senado, o Brasil seria diferente? Não necessariamente, porque não importa o número de mulheres, e sim de que tipo de mulheres nós estamos falando. Porque existem mulheres que são tão mantenedoras do status quo. A gente tem que, em primeiro lugar, trabalhar para que a mulher se assuma machista, as que são, e fala assim: poxa, eu absorvi um monte de pensamento da minha avó. Eu absorvi, sim, um monte de pensamento da minha mãe. Eu absorvi o pensamento lá da minha tia. E não é verdade isso. Essas coisas são sofismas. Eu preciso me apropriar do meu próprio discurso, da minha própria narrativa. Eu preciso começar o protagonismo da minha vida. Para daí desafiar essa mulher que se apropriou da sua própria vida, do seu próprio discurso, internalizou o seu próprio papel, a desafiar essa mulher a assumir um papel de protagonismo na sociedade e na política. Porque ela vai enfrentar tantas coisas que, se ela não tiver muito ciosa do que ela está fazendo ali, do papel dela, ela vai jogar a toalha e ela vai jogar para a torcida, porque é um desafio muito grande. Não se trata do número, mas se trata da qualidade da mulher que vai estar representando a gente. E a gente não está falando aqui de uma coisa, né, aquela coisa babaca da disputa de protagonismo da mulher com o homem. Não, isso está mais que superado. A gente está falando de assumir um lugar, um espaço, assumir um brilho que não rivaliza com o brilho do outro. É o inseguro que rivaliza. Tem que incorporar a plenitude que já existe nela, mas que por esses anos todos, dessa cultura que nos foi imposta, né? Esse patriarcado, e ainda mais a coisa de você ter uma cultura também religiosa, de alguma forma isso que a gente aprende na cultura religiosa também faz com que você apreenda isso, absorva isso. Parece que você está sendo lidando com uma rebeldia, né? Você está rompendo um mandamento, mas não é mandamento, é cultura. O mandamento que nos foi dado é: olha, multipliquem, encham a terra, dominem, governem juntos. O que acontece é que, para você lidar com essas coisas, você tem que lutar. Não lutei contra ninguém não, Thalita, foi comigo em primeiro lugar. Com isso aqui, ó, com as coisas que eu aprendi, com as coisas que eu absorvi, né, com as coisas que eu internalizei de mim mesma. A maior luta que a gente enfrenta nessas horas é com a gente mesmo. A gente é visto hoje como pessoas individuais, embora sendo uma dupla, mas com características individuais, com um jeito de lutar individualmente. Por mais que a gente milite na bandeira de direitos humanos, que a gente tenha muitas coisas em comum, eu não sou vista como uma sombra dele ou como um apêndice. Eu sou vista como uma pessoa individual, né? Como alguém que tem brilho próprio. A gente não pode olhar uma estatística falando que 40% das mulheres vítimas de violência são evangélicas e falar assim: ah, tá, então tá bom, beleza. Você tá equivocada se você pensa que Jesus não te valorizava como mulher. Particularmente como pastora, eu tenho feito muitas pregações, né, e falado sobre isso, falado a respeito do protagonismo, de como Jesus foi libertário em relação à mulher, de como ele deu voz às mulheres, de como ele tratou as mulheres, ao contrário daquilo que costuma se expressar a respeito das mulheres cristãs, daquilo que elas têm que fazer, de como elas têm que se portar, de como ele tratou as mulheres em todas as interfaces que ele teve, em todas as relações que ele teve, que ele foi inclusive sustentado pelas mulheres no ministério. Quem
custeou todo o Ministério de Jesus foram as mulheres. Tenho falado a respeito de violência, a gente faz palestras a respeito disso também. Aqui a gente acabou de apresentar um projeto de lei, de protocolar, falando sobre o treinamento e capacitação dos agentes em relação ao atendimento da mulher e capacitação também da guarda. Então, passou em primeira já foi aprovado e também faz toda a prevenção de violência na rede municipal em relação à questão de violência contra a mulher. Sensibiliza a rede, sensibiliza os profissionais e sensibiliza toda a Guarda Civil Metropolitana em relação ao atendimento. A gente tem procurado fazer esse tipo de sensibilização, porque legislação já existe. O que não existe é a questão da fiscalização e do cumprimento da legislação. Já tem proteção para a mulher que sofre violência no município, já tem legislação no sentido de sanção penal, já existe tudo isso. O que não acontece de fato é a conscientização, a sensibilização da sociedade como um todo, no sentido de que isso é de fato grave. As pessoas costumam diminuir o valor disso. É briga de casal. Já visto depois uma declaração que pouco tempo atrás se deu aí, né? É que a polícia não era para se intrometer, não era para a polícia perder tempo se intrometendo em briga de casal. Espera um pouquinho. Briga de casal pode acabar em morte, como tem acabado inúmeras brigas de casal. O que precisa é se sensibilizar a sociedade no sentido de que, em primeiro lugar, uma discussão mais séria, desrespeito verbal é violência. Que a gente já começa a fazer concessões, né? Não, tá nervoso. E tá nervosa também, né? Mas assim, a gente tem um problema de estar nervoso nesse país, não é de estar nervosa. Tá nervoso. Não tá nervoso. É violência. Xingar é violência. Agredir é violência. Diminuir é violência. Humilhar verbalmente é violência. Violência e ponto. Assim, eu já marquei o território. As pessoas sabem agora com quem estão lidando. E eu não sou nada boazinha. No primeiro mês que eu estava aqui, tinha um vereador muito temido aqui na casa, que era muito experiente. Eu assistia muito TV Câmara antes de vir para cá. Então tinha coisa que antes de vir para cá, eu sabia mais ou menos o que falava na tribuna, no microfone de aparte, eu sabia mais ou menos como fazer. E teve um registro de uma votação de um projeto que era simbólico. O que é votar projeto simbólico? É quando o presidente fala assim, os vereadores que concordam com este projeto permaneçam como estão. Você não vai ao microfone votar. Por ter precedente, você poderia registrar voto contrário mesmo depois de encerrada a votação. Eu já sabia disso. Aí eu fui no microfone e falei assim, presidente, eu gostaria que registrasse voto contrário. Veio esse vereador no microfone e falou assim, presidente, aí vem a vereadora e faz assim, nhe. Aí eu só levantei o dedo e falei assim, o senhor pode ser vereador da 10ª legislatura. Eu sou tão vereadora quanto o senhor. O senhor nunca mais me arremede, porque senão eu vou levar o senhor para corregedoria. Não, Patrícia, não foi pessoal. Não, arremedar não é pessoal agora. Eu falei, eu não tenho medo de você não. Nunca mais. Mas nunca mais. O que mulher é? Mulher é objeto. Ai, como a Patrícia é fotogênica. Ai, como ela é bonita. E depois que eu peguei e falei assim, olha, elogio é machismo. Nossa, não pode mais nem elogiar você. Não, elogio é machismo. Isso não é galanteador, não. É machismo, é reducionista. Vocês fazem isso para falar o quê? A única coisa que vocês são, a mulher é bonitinha, mas a tribuna não é lugar para vocês. Não pode falar que é bonita, não pode não sei o quê, isso não pode. Nós somos extremamente autônomos dentro do partido. A gente precisa do partido da legenda, mas a gente não depende do partido. Eu sou nojenta com apoio, eu não aperto a mão de qualquer um. Tem igreja que assim, eu passo longe. Pode falar assim, olha, eu te dou, meu filho, fica aí, eu não quero nem que for de graça. Pode me trazer 50 mil votos, não quero. A gente acredita que a gente tem condição de ser limite da maldade, que a gente tem como, a partir das nossas ações, fazer com que aquilo que está péssimo passe a ser melhor. E com isso, transformando o Brasil num lugar
cada vez melhor, gradativamente melhor, gradativamente menos injusto para os mais pobres. Eu, por enquanto, eu vou ser candidata a deputado estadual, seja lá o que Deus quiser. Outra coisa que eu tenho absoluta convicção, eu estou no lugar que Deus me colocou para estar.